Para mim é uma alegria estar hoje aqui. Como da última vez que eu estive aqui, eu prometi que eu estaria vindo, a primeira brecha que desse, eu estaria vindo para cá. E fico feliz de poder ter mantido a minha palavra. E no final acaba sempre uma sensação muito parecida cada vez que eu volto para cá. E é uma alegria que ela vem, de reencontrar pessoas que eu amo, que para mim são importantes, mas e junto a isso também é o fato de... é como dar continuidade para algo que acontece no dia a dia, né? Porque se eu viesse para o Brasil uma vez a cada tanto tempo que fosse, e fosse algo apenas pontual, aí tudo bem, legal, gostoso, bonito, o que quiser, mas ao mesmo tempo, se não tivesse continuidade, aí isso teria muito menos valor, né? E do momento no qual eu tenho total ciência da continuidade que tem aqui, ou seja, que aquilo que a gente traz, que é compartilhado, depois tem uma continuidade no colocar em prática, nas atividades do centro, em cada um no seu lugar. Isso é uma coisa que para mim é muito importante, né? E antes de tudo, antes que muitas vezes acabe esquecendo as coisas mais importantes, Lama Gangchen Rinpoche está bem de saúde e pediu que mandasse um grande abraço a todos. Melhor, ele não disse abraço, ele disse Samdrishu em tibetano, que quer dizer saudações, né? Acho que traduzindo para o português é um grande abraço a todos. E na verdade eu trouxe um presentinho para cada um também dele. A gente tiver um momento para dar isso, mas está aqui. E o que mais? Quando eu estive aqui em janeiro, não foi isso? Final de janeiro, mais ou menos, né? De lá para cá, muitas coisas aconteceram, mas praticamente eu fiquei preso dentro da obra, lá em Albaniano. Uma das coisas que para mim é muito importante, mas é que na verdade, para mim o papel é muito mais importante, a função como discípulo do que como mestre, no sentido que o fato que é muito mais, não só o fato de prazeroso ou não, mas antes de tudo, a minha função é aquela de poder estar servindo, né? E é de servir ao meu mestre, de servir ao Dharma, de servir à Sangha, né? Isso eu acho que é um dos aspectos mais importantes, porque quando a gente se coloca a serviço, uma das coisas que nos ajuda, um dos benefícios que nos traz, é que, de uma certa maneira, a gente acaba, como eu posso colocar, naturalmente dando menos importância para o eu e para o meu, né? E, de uma certa maneira, quanto menos importância a gente dá para o eu e para o meu, menos a gente sofre. Então, quando a gente tem a oportunidade de poder estar a serviço de algo que é maior do que nós mesmos, de algo que é maior do que apenas a nossa própria vida e a nossa própria felicidade, o eu e o meu, esse meu que seja a minha família, que seja o meu algo, a gente consegue ir um pouco além disso e a gente pode estar a serviço de algo que transcende nossa própria vida. Isso, na verdade, não só dá um significado maior para a nossa própria vida, mas como ao mesmo tempo também resolve um monte de problema. Porque quanto mais a gente tem espaço para ficar cuidando e para ficar dando espaço, mais do que ficar cuidando, quanto mais a gente acaba dando espaço na nossa vida para as nossas insatisfações e as nossas projeções e as nossas necessidades, verdadeiras ou não que sejam, etc, etc, mas no final das contas a gente vai acabar ficando insatisfeito, mas, não, porque isso não é desse jeito, eu gostaria que fosse diferente, mas como que é aqui e lá, etc, etc, e no final das contas mais a gente sofre, né? Então, eu pessoalmente acredito que
poder servir é um privilégio. É algo que tem um valor muito grande. Então, né, o próprio termo que é usado nos ensinamentos, quando se usa a palavra em sânscrito de Karma Yoga, né, que tem várias formas de definir o que é o Karma Yoga, mas uma delas é o trabalho que ele não é feito em troca de uma troca material. Porque nosso conceito de trabalho, né, é o conceito de eu vou compartilhar, vou dar o meu tempo, os meus recursos físicos, minha capacidade conceitual, meu conhecimento, eu vou dar isso, e em troca, o que eu recebo? Recursos materiais. Uma troca de energia. Tá tudo bem. Quando a gente fala sobre Karma Yoga, que eu ofereço o meu tempo, minha capacidade, meu conhecimento, que é não em troca de algo, mas para participar de algo que é maior do que a mim mesmo. Né? Isso faz com que a gente também, isso dá um significado maior para a vida. E é algo que eu acho que é um grande privilégio poder servir, efetivamente. Né? A gente pode servir de várias maneiras. Então, eu vejo isso para mim uma coisa muito importante. Então, antes de mais nada, na minha lista de prioridades, a quem servir, antes de tudo, vem servir ao meu guru, meu mestre, Lama Gangchen Rinpoche. E dentro disso, servir, claro, servir é um privilégio, mas nem sempre a gente faz aquilo que a gente gosta, porque servir só fazendo aquilo que a gente gosta, alguma coisa não está muito no lugar, né? Porque é fácil dizer, não, eu estou a seu serviço para fazer tudo aquilo que eu gosto de fazer. Quando a gente está a serviço, na verdade, a gente está lá para fazer o que é necessário, não necessariamente aquilo que a gente goste mais de fazer ou não. Né? E aí também, de novo, o fato da gente ter essa consciência de fazer aquilo que for necessário e não necessariamente aquilo que a gente gosta, poder transcender um pouquinho esse eu gosto e eu não gosto. Porque no final, se tem esse eu gosto, eu não gosto, quando a gente dá muita importância para isso, no final a gente acaba sofrendo mais. Isso com várias coisas. Né? Eu me lembro no monastério, não tinha muito essa história de gosto, não gosto. Era um conceito assim meio não muito existente. A pessoa tinha os seus próprios gostos, mas não era uma coisa que ia determinar se ia comer ou se não ia comer, se ia fazer ou se não ia fazer. Ah, tem isso para comer, eu gosto. Bom, não gosto, bom, come. Não tem muito, ai não, quem sabe, mas por que eu não gosto disso, eu não gosto daquilo? Porque isso é outra coisa, a gente tem os nossos próprios gostos, tá tudo bem. Mas quanto mais a gente acaba ao mesmo tempo sempre tentando satisfazer os nossos gostos, mais refinados, digamos, usando uma palavra bonita, mais refinados eles vão se tornando, mais difíceis de satisfazer eles vão se tornando, né? E mais chato a gente fica, no sentido chato com a gente mesmo. Chato que é difícil, mais difícil de conseguir ter o nosso estado de satisfação. Nesse sentido eu quero dizer, para nós mesmos, né? Então, principalmente quando a gente está numa posição de se colocar a serviço, aí a gente, na verdade, um pouquinho transcende o fato de gosto ou não gosto. Faça aquilo, a gente acaba fazendo aquilo que deve ser feito. E tem um outro aspecto também diante disso tudo que eu pessoalmente gosto bastante. Nem sempre é fácil. Mas as coisas boas da vida nem sempre são fáceis. Um outro aspecto que eu gosto de se colocar a serviço é que aquilo que a gente faz não necessariamente é aquilo que a gente acha que deve ser feito. No sentido que acontece de ter vezes, para mim já aconteceu várias vezes, de eu estar diante de uma situação onde o Lama Gangchen pensa de um jeito e eu penso de outro. Dois seres humanos, duas formas de pensar.
Mas o que eu sempre fiz? Eu sempre fui para o Lama Gante e disse, olha, Rinpoche, eu penso assim. Tinha vezes que ele olhou e ele falou, você tem razão, bom, podemos fazer desse jeito. E outras vezes que o Rinpoche ele tem um jeito dele de dizer, que ele fala, yes, yes, sim, sim, claro. Aí depois, mas eu já conheço muito bem, então eu já sei se é um sim verdadeiro, é o sim não, se é o sim sim. E daqui a pouco é o sim, e daqui a pouco... aí muda um pouco de assunto e volta para o mesmo jeito como era, né? E eu já vi várias vezes, coisas que eu achava que era de um jeito, depois segui de outra maneira, e é muito bonito a gente poder, muitas vezes, seguir um caminho porque a gente está servindo, mesmo não sendo aquilo que a gente acha naquele momento que é o jeito como eu faria, do jeito como eu acho. Porque, de novo, a gente acaba transcendendo que parte? A minha vontade, a minha ideia, o meu jeito de ser. Então, nesse momento, tudo isso para dizer que nesse momento, algum tempo atrás, eu fui para o Lama Gante, eu falei, eu preciso ir para o Brasil, tenho que fazer outras coisas, outros lugares que eu tenho que ir também, como que eu faço esse ano e tal. Aí ele me olhou, ele disse, esse ano, falando em tibetano, ele disse, você está em Construction Retreat. Retiro de construção. No sentido que está tendo feito a construção do templo, eu fui colocado como responsável da construção, então, enquanto isso não acabe, aqui estamos. A sorte é que nessas 2 semanas agora a construção está de férias. Então essa foi a brecha que eu aproveitei para vir para cá. Né? Ao mesmo tempo é algo especial porque é a realização de um templo. A gente não constrói templos todos os dias na nossa vida. Não é uma oportunidade que a gente tem todos os dias na vida. Por um outro lado, uma coisa que para mim é muito importante é ver que toda a parte da filosofia, dos ensinamentos, da prática, da meditação, servem principalmente para nos darem, entre outras coisas, mas para nos dar força, sabedoria de lidar com a vida do dia a dia. Porque se a gente tiver deixar as duas coisas totalmente no paralelo, aí não funciona. O objetivo maior é assim chamada iluminação, mas enquanto isso a gente tem que saber aplicar no dia a dia. Porque é aplicando no dia a dia que a gente de verdade pode fazer uma mudança, a gente pode ter um processo de crescimento interior efetivo. Né? Porque senão a gente fica no conceito, na filosofia, na meditação, nas sadhanas, tudo maravilhoso, mas depois, na hora de ter que lidar com as questões do dia a dia, na hora de ter que lidar com alguém que pensa diferente, ou ter que lidar diante de um próprio erro e não saber lidar com isso, e ter conflitos e tudo mais, aí a gente não está tendo muito bem como aplicar isso no nosso dia a dia. Né? Então, para mim, ao mesmo tempo, é uma oportunidade muito especial poder lidar com várias questões no dia a dia que me ajudam também a colocar em prática tudo, né? Oi. Então, durante esse período tiveram algumas coisas assim que para mim foram muito importantes de aprendizado. Tinha uma delas que eu queria compartilhar com vocês. Na verdade, hoje eu cheguei pensando de falar totalmente de outra coisa, mas a gente vai ter ainda oportunidade durante esses dias. Né? Mas foi pouco tempo antes do aniversário do Lama Gante. A gente estava na construção. Para quem não conhece, nem tem ideia, na verdade tem um primeiro andar que era já existente. A gente subiu mais 2 andares desse templo, onde vai ter a sala de meditação, lugar para fazer a parte de ensinamentos, parte de yoga, retiros, biblioteca. No total são mais ou menos 2.100 metros quadrados, tudo junto. E toda a parte do telhado foi feita seguindo a tradição antiga. Então tem assim esses ornamentos dourados, dentro são preenchidos de mantra, e tem toda uma, digamos, uma engenharia espiritual, se a gente quiser usar essa palavra, por detrás para gerar a energia correta de criar um lugar sagrado. Né? A gente estava na fase de ter que terminar tudo isso, então eu tinha feito o projeto anteriormente, eu participei primeiro de fazer todos os projetos,
Aí mandei fazer no Nepal, fiz os pedidos de todas essas peças que são feitas à mão no Nepal. Lá eles têm a tradição ainda de fazer isso, né? Imagina que aqueles que fizeram essas peças lá, é a 5ª geração que faz só isso. Então eles fazem os mesmos que ainda fizeram os templos, mesmas famílias que faziam os templos que estavam no Tibete ou no Nepal, as estupas e tudo, que continuam fazendo ainda, né? Aí chegou a última parte, que era uma parte super importante de todo o templo, a parte em cima. Eu vou lá, monto a estrutura em madeira, que era a base para o que vinha em volta, tal. Quando eu vejo aquilo lá, eu fiquei com uma certa dúvida. Aí eu não esperei muito chegar as pessoas que trabalhavam na obra, fui eu mesmo lá com a ajuda de mais 2, com o guindaste, colocamos o negócio lá em cima. E eu vi, e quando eu olhei, eu falei, esse negócio está muito ruim. Porque, na verdade, era uma estrutura praticamente redonda, e no meio, essa última parte, como se fosse um pequeno teto, estava quadrado. E na época de mandar fazer no Nepal, eu sabia que o ideal era se fosse feito de 12 lados, etc., mas era muito difícil lá na hora com eles no Nepal, então acabou ficando quadrado. E na hora que eu coloquei, eu falei, não, esse negócio está muito ruim, está muito feio. E para mim, uma das coisas que me deu a maior alegria naquele momento foi de ter visto um erro, porque o que acontece é que quando se colocava no corte, não dava para ver a diferença, porque se for um círculo ou um quadrado, você faz um corte no desenho igual, né? Praticamente igual. Então não dava para ver muita diferença, e no projeto, no 3D, não foi colocado do jeito como tinha que ser, então o fato é que não deu para ver. E na hora que eu vi aquilo, que eu vi que não estava do jeito certo, eu consegui, na verdade, fazer um passo que antes eu já tinha feito esse erro antes. Então, eu tive a sorte de ver que o aprendizado deu certo, que era de não ficar apegado a ter razão. Eu fui lá, está lá, tem um trabalho enorme por detrás daquilo, mas está errado. Então, o que a gente faz? Arruma. É possível arrumar? É. Quer dizer, ter que dizer, não, está errado, ter que adaptar tudo, ter que rever tudo, trabalho de meses e meses e meses, e ter que refazer tudo em praticamente 4 dias. Mas o passo mais importante é o passo de olhar e falar, foi feito um erro. Vamos agora fazer certo. E foi um processo de praticamente 2 dias. No final deu para arrumar tudo, ficou perfeito. Depois deu para adaptar, passei lá um dia, uma noite inteira pensando. No final deu para adaptar e ficou super bonito, tal. Quem chega hoje não dá para ter a mínima ideia que teve essa mudança. Por sorte tinha pessoas do meu lado, marceneiro, outros que fizeram trabalho de semanas em 2 dias. Mas o que acontece, é que eu queria compartilhar com vocês, é esse momento da gente ver algo que a gente fez, achando com a melhor das intenções que estava da melhor maneira, de repente a gente percebe, não é o que eu imaginava. Só que tem vezes que a gente tem uma dificuldade de aceitar de verdade o nosso próprio erro, de ver ele com clareza. E então a gente prefere falar, não, mas está bom, mas tudo bem, não, mas está tudo bem, né? Até quando eu fui lá, falei com o Lama Gantia, quando ele me viu, eu falei, Larimpa, você está com essa situação. Ele viu, ele falou, tudo bem, deixa assim, depois um dia, quando achar melhor, pode mudar depois. Aí eu falei, Larimpa, vou falar a verdade, vai. Tá feio. Primeira coisa, ou faz agora ou não faz mais. Senão depois eu quero ver, tirar tudo, refazer, não vai acontecer. Então, outra coisa, ser sincero comigo mesmo. Ou aceita que está feio e passa o resto da vida olhando para aquele negócio que não está direito, ou acha a solução, se é que existe solução. Nesse caso, existia a solução. Então, vamos lá e toca para frente, está tudo bem, né? Mas é o fato da gente poder, de uma certa forma, estar aplicando no nosso dia a dia. Então, esse é um conceito de não ficar apegados às nossas próprias ideias, não ficar apegado ao fato de ter razão, não culpar ninguém. Tá sim, foi um erro que eu mesmo fiz,
E assim por diante, tem várias coisas. Mas o que eu queria trazer é que é no dia a dia que, no final das contas, a gente tem que aplicar os ensinamentos. E cada momento que a gente tem é uma oportunidade maravilhosa, na verdade, para a gente poder rever a nossa visão de mundo. Porque no final das contas, se a gente pega os ensinamentos de Buda, né, amanhã de manhã tem ensinamento sobre a introdução ao budismo, correto? Né? Lá eu vou falar mais sobre isso, mas o fato é, boa parte dos ensinamentos sobre o que é? Mudar a nossa visão de mundo. E onde é que a gente vive a nossa visão de mundo? No dia a dia. Nas coisas que a gente faz no nosso dia a dia. É lá que a gente tem que aplicar. É lá que a gente tem que aplicar o conceito de impermanência, conceito de tanto não desapego, o fato de ver, né, a relatividade dos fenômenos. Onde que a gente vai aplicar tudo isso? Se não no nosso dia a dia. Né? E para mim, pessoalmente, tudo isso é um aprendizado, é muito bom poder ver. Por exemplo, uma das coisas que eu tenho feito que ajuda, que funciona muito bem. Eu todo dia de manhã vou na obra. E uma primeira coisa que eu faço, eu passo e vou falar com cada pessoa que trabalha na obra. Então tem cada um desses lá, conheço praticamente todo mundo por nome, só alguns que vêm trabalhar por muito poucos dias acabam não conhecendo por nome. Conheço cada um por nome, vai lá, abraça cada um deles, os pedreiros, marceneiros, o que for, conhece todo mundo. Isso também é um fato de... Para mim é uma forma também não só de praticar o carinho, o respeito pela função de cada um, por aquilo que cada um oferece, mas é uma forma também de acolher cada pessoa com amor. E no final, quando a gente dá amor, a gente recebe também. Né? Então a gente vê. E muito mais se a gente está fazendo a criação de um templo, na nossa tradição, uma coisa muito importante é que durante todo o processo de construção, não pode ter eventos negativos. Então é importante que toda a construção seja feita com pessoas que estejam lá com alegria, fazendo de uma forma correta, não tenham brigas e conflitos e todo esse tipo de coisa, que isso também acaba ficando de uma certa forma na construção. Demora depois para poder mover isso. E qual que é a função de um lugar sagrado? Porque eu pessoalmente não tenho nenhum apego à construção. Porque se for por construção em si, o mundo está cheio. Só pela cidade a gente vê tem um monte de prédio, coisas com arquiteturas lindas, tudo mais, mas a função não é construir apenas. Mas é o fato da gente poder ter lugares que têm essa capacidade de transformação. Lugares que quando a gente entra naquele local, o próprio local tem um poder de transformação em nós. Positiva, claro. Né? E para isso que existe toda uma ciência na parte de como criar um lugar sagrado. E entre isso, um dos pontos importantes é a harmonia que ocorre durante todo o processo de construção. Tem países, que não é o caso porque a gente não está num país budista, mas, por exemplo, na Tailândia ou no Tibete, quando se constrói um templo, todas as pessoas que participam da construção têm que tomar certos votos no dia da construção. Então tem toda uma parte espiritual que vem junto para fazer isso. Nesse momento, não é isso, que isso é difícil de eu fazer. Um dia eu até fiz uma brincadeira lá com um dos caras da construção, que faz a parte da montagem de madeira, etc., tinha que levar os ornamentos para cima. Eu falei, olha, a gente vai colocar os ornamentos em cima, vai ter a cerimônia com o lama gante, com tal, tudo mais, você pode ajudar lá com o guindaste, colocar tudo. Ele falou, claro, claro. Eu falei, só que você vai ter que se vestir que nem a gente. E ele, claro, sim, tudo bem, eu faço, não, pode deixar, né? Mas as pessoas super assim, criando, têm uma conexão de verdade, né? Então isso é uma coisa que é muito bonito de ver e de sentir, mas para mim é um dos exemplos como que no nosso dia a dia, se a gente leva de verdade uma atitude de respeito, de amor, a gente recebe de volta. Isso em qualquer lugar onde a gente for. Né? Então, isso era uma das coisas que eu queria só trazer assim para vocês, um pouco do que eu fiz nesses últimos meses, praticamente. E hoje tinha, na verdade, 2 pontos principais que eu queria estar trazendo. 2 conceitos que eu tive refletindo nesses últimos tempos e que, para mim, fizeram muito sentido.
Acredito que durante essas 2 semanas que a gente tem juntos eu vou trazer esses 2 conceitos de volta, mas eu queria pelo menos poder trazer eles hoje, começar a tocar neles. Mesmo porque esses momentos que a gente tem junto, os ensinamentos que são feitos, eles têm 2 funções principalmente. Uma função é aquela de transmitir, compartilhar conhecimento. E tem uma outra função também, entre outras, mas tem uma outra função que é de familiarização. É quase, certas vezes, acaba sendo quase como que uma meditação analítica conjunta. Porque a gente vai rever coisas que a gente já conhece, mas que gradualmente vai nos ajudando a ter um entendimento maior daquilo, fazendo com que as fichas vão caindo devagarzinho, né? Muito bem. Por onde começar? Uma das coisas importantes que eu acho que muitos de nós já sabemos, que não é nenhuma novidade, é que o conhecimento é importante, saber é bom, mas não resolve. Tem muita coisa que a gente sabe, mas o fato que a gente saiba aquilo não faz com que a gente mude a nossa forma de ser, e de agir e de pensar. Então, na base dos nossos problemas, dos nossos conflitos, se a gente usar um termo que se usa no budismo, na base do nosso samsara, nosso ciclo de sofrimento, o problema não é conhecimento. É algo muito mais profundo. E o antídoto sempre tem que estar de acordo com o veneno. Então, se eu tenho um problema que não é no nível conceitual, a solução não vai se encontrar no nível conceitual. Isso é uma das coisas que acaba acontecendo. A gente acaba acreditando de alguma forma que porque a gente entendeu vai resolver. Quando o que entender é um passo importante, mas é um passo de pelo menos mais 100 depois. Mas é um passo que é necessário. Porém, não é o passo final. E esse processo que vem depois do entendimento, que é o processo de familiarização, ele é ainda muito mais importante. Mas eu queria ir num outro ponto ainda, que está conectado com isso. Que é o fato que, para que a gente consiga aplicar o antídoto, a gente precisa, antes de tudo, saber onde se encontra o veneno. A mesma coisa quando a gente vai a um médico. Eu conheço várias pessoas que têm problema de saúde, mas o maior problema delas não é não encontrar qual que seja o tratamento correto, é não ter um diagnóstico correto. Porque o diagnóstico é muito mais importante do que o tratamento. Se a gente tem o diagnóstico correto, aí sim a gente pode ter a certeza de ter um bom tratamento. Se a gente não tem um bom diagnóstico, a gente pode até tomar uma coisa achando que para nós é remédio, quando no final aquilo vira veneno. Porque a substância por si só não é nem remédio nem veneno. Para uma pessoa aquilo faz bem, para outra pessoa pode fazer mal. Né? Então, ter um correto diagnóstico é extremamente importante. Isso é um dos pontos que tem vezes que eu acho que a gente tem uma certa dificuldade. Então, eu queria trabalhar um pouquinho hoje sobre o nosso próprio diagnóstico, digamos assim. Onde que pega? Onde que é um dos pontos principais? Okay. Fazer um exemplo que nos leva diretamente ao ponto. Se a gente pergunta para qualquer pessoa, né? A gente pega uma coisa qualquer, as flores que estão aqui na mesa. As flores são permanentes, estáticas ou são constantemente em transformação, impermanentes? São impermanentes, certo? Eu já fiz essa pergunta para crianças, para pessoas de tudo quanto é tipo de cultura, idade. E eu até hoje nunca encontrei ninguém que me falava, não, é permanente, é estático, não muda nunca, não. Eu nunca vi ninguém falar isso, independente que seja a flor, que seja qualquer outra coisa. Se a gente para pensar, não é que precisa de ter uma, como se diz,
português agora. Uma laurea, Não é que tem que ter um diploma em filosofia para entender que as coisas são impermanentes, certo? Então, alguém aqui tem alguma dúvida que os fenômenos que estão à nossa volta são impermanentes? Não, certo? E alguém aqui tem o conceito, as coisas são permanentes? Alguém aqui já pensou nisso? Olha para uma coisa e todo convencido conceitualmente, aquilo não muda, é sempre estático? Acredito que não. Com isso a gente não tem esse problema. Porém, quando a gente olha para as flores, fecha os olhos, vai abrir os olhos de novo, que flores a gente imagina ver? As mesmas de antes ou um pouco diferentes? As mesmas. A gente se encontra hoje. Vamos nos rever amanhã. Quem a gente imagina encontrar? A mesma pessoa ou a pessoa um pouco diferente? A mesma pessoa. Então, quando a gente olha para as flores, mesmo que elas sejam impermanentes, como que elas surgem a nós? Como que elas aparecem a nós? Qual é a aparência delas? Elas têm a aparência como se fossem permanentes ou como se fossem impermanentes? Permanente. Então, por incrível que possa parecer, aquilo que é impermanente tem uma aparência a nós como de permanência. O nosso problema, nesse caso, não está num nível conceitual de acreditar que a flor é permanente. Está num nível de aparência, de percepção. Né? Então, está na nossa própria... dentro da filosofia budista, se a gente entrar em mais detalhes, existem vários debates sobre isso, mas a princípio se encontra num nível não conceitual, mas num nível ainda sensorial. Mas o que ocorre aqui, a gente olha e aquilo surge a nós como se fosse permanente. Okay? Porém, se a gente para pensar, a gente sabe que não é. Quando a gente olha para a flor ou para uma pessoa, para o que for, e aquilo surge a nós, né, tem uma aparência como se fosse permanente. O que a gente faz diante dessa aparência de permanência? A gente fala, olha que coisa, parece como se fosse permanente, mas na verdade não é? A gente se agarra àquela permanência que não existe e a gente se relaciona com o objeto como se fosse permanente. Vai ficar chateado quando muda. Não aceita um monte de coisa. E é não só com permanência e impermanência. Esse é um exemplo de 1000 que a gente pode fazer. Mas se a gente parar para observar com um pouco mais de atenção, por detrás de cada um dos nossos conflitos, os assim chamados venenos mentais, existe uma aparência ilusória. O que se entende por aparência ilusória? É algo que existe, porém, que tem uma aparência que surge a nós com um aspecto incoerente, não verdadeiro. Como quando a gente olha uma imagem na televisão, aquilo aparece a nós, que em português tem uma certa dificuldade com a palavra, porque aparência, o verbo é aparecer, surgir, mas não passa tão bem a ideia. Mas deu para entender a ideia, não? Não, como aquilo surge para nós, como aparece, porque a nossa sensação não é que eu vejo como sendo permanente. Parece que vem do próprio objeto a aparência como permanente. Ok? Então se manifesta como se fosse permanente, surge como se fosse permanente. Então, por detrás de praticamente todos os nossos conflitos, venenos mentais, etc., existe algo que surge a nós, que aparece a nós, de uma forma que na verdade não é. E que se a gente parar para pensar um pouco, a gente vai ver que na verdade está errado. Só que a gente acaba se
agarrando, a gente acaba se apegando a essa aparência ilusória. Vou pegar um exemplo. A raiva. Qual é a aparência ilusória que está por detrás da raiva? Ok, um passo para trás. O que é a raiva? Primeira coisa. Como que a raiva se manifesta? É a aversão. Mas a aversão está baseada no quê? Antes de tudo, a raiva ela está baseada num desejo, muito profundo que todos nós temos, que é a vontade de ser feliz e de não sofrer. Isso está na base. Okay? Na base do eu quero ser feliz e eu não quero sofrer, eu me encontro diante de algo. Esse algo pode ser um comportamento de uma pessoa, uma situação, um objeto físico, porque eu acredito que todos alguma vez já ficaram com raiva de um objeto físico. Por exemplo, sei lá, chutou a quina da cama com o dedinho do pé e fica com raiva da cama que está lá. E chuta ainda mais forte a cama. Mas o que acontece é, eu já vi pessoas quebrar objetos ou ficar com raiva do objeto de alguma certa maneira. Mas o fato é, a raiva ela nasce dessa profunda vontade de ser feliz e de não sofrer. E quando a gente percebe, a gente tem a nossa percepção que algo, pessoa, situação, objeto, o que for, é uma causa do nosso sofrimento, aquilo me faz sofrer. A gente não quer sofrer. Então, qual que é o sentimento natural que a gente tem diante de algo que nós reconhecemos como nossa causa de sofrimento? Aversão. Diante daquilo que é uma causa de felicidade, atração. Aquilo que a gente não vê nem como causa de felicidade ou de sofrimento, indiferença. Essas são as 3 atitudes básicas que a gente tem. Atração, aversão, indiferença. Então, algo é causa do... Eu vejo algo como causa do meu sofrimento. Aversão. Como que essa aversão cresce? Eu tenho que destruir, eliminar, fazer o que for possível para que aquilo não esteja mais me criando sofrimento. E vou usar os recursos que eu tenho para que isso saia da minha vida. E disso nem a agressividade, violência e 1000 outras formas que pode ter, quando tem momentos no qual isso se manifesta com uma força instintiva quase, que não é tão racional, que a gente acaba chamando da raiva, mas que ela é direcionada para quê? Para eliminar algo que nós vemos como causa do nosso sofrimento. Okay. Muito bem. Aquilo que nós vemos como causa do nosso sofrimento, se a gente para pensar, normalmente é a causa do nosso sofrimento? Vou fazer um exemplo. Diante de um momento de raiva, o objeto que está à nossa frente, na verdade, aquele sentimento que a gente tem, ele nasce por todas as experiências que a gente teve antes, o trauma que estava lá, que aquela situação fez acordar um pouquinho a ferida que estava lá dentro, e o fato que naquele momento fisicamente a gente não está muito bem, e 1000 outros apegos que a gente tem, então a gente tem a insatisfação, a expectativa que a gente criou, e todas essas coisas juntas, que naquele momento, aquela situação representa de uma certa maneira. Um exemplo para mim muito claro é o que acontece quando a pessoa nós, está um dia, por exemplo, que os hormônios estão meio de ponta cabeça. Não dormiu direito. Está com fome, cansaço. As coisas, digamos, isso já é o bastante. Ok? Não precisa de colocar muitas coisas a mais. E aí tem uma situação no qual as coisas não são muito como a gente queria que fosse. Ok? A causa dos hormônios, da falta de sono, do cansaço, etc.,
a gente acaba tendo uma hipersensibilidade. Então acontece que a gente acaba reagindo com mais facilidade. E não só isso. Cada vez que a gente tem uma sensação de sofrimento, de mal-estar, a nossa tendência não é olhar para o passado e falar, nossa, eu não dormi direito, e fora isso, estou nesse momento do mês, ou fora isso, eu devo ter alguma coisa na minha saúde que não está muito bem, e olha que ontem eu briguei com aquela pessoa e passou aquela outra coisa lá, e tudo isso agora está vindo à tona, e por isso que eu não estou me sentindo muito bem, ou será que outra causa foi? Ou a gente busca algo no presente? O que a gente faz normalmente? A gente busca algo no presente. Quando a gente se sente mal, a gente busca alguém que é o culpado ou não? Sim, sempre o marido. A gente busca a pessoa que está mais perto da gente. Isso, a gente busca no final aqueles que estão mais perto de nós, né? Outro dia, falando disso, eu escutei uma frase que dizia, qual é a razão pela qual as pessoas se casam? Ou buscam, hoje em dia tem tantas formas de estar juntos, que pode ser casamento, chame como quiser. Mas qual a razão pela qual as pessoas se colocam juntas, se unem em casal? Para ter alguém sobre quem culpar dos próprios conflitos e problemas e de todo o resto, né? Mas o que acontece é que quando a gente tem uma sensação tanto de prazer quanto de sofrimento, a nossa tendência qual é? Buscar por quê. A gente vai olhar à nossa volta e vai falar, não, porque está frio, está calor, porque você fez isso, porque o outro disse aquilo, porque isso não está no lugar onde deveria estar, etc, etc. Então, se eu não estou me sentindo muito bem, e algo não é do jeito como eu achava que deveria ser, eu posso ver aquilo como a causa do meu sofrimento? Eu acabo, na verdade, ficando com raiva daquela situação e reagindo mal. Mas o que acontece se, um dia depois, eu estou diante da mesma tipo de situação, só que naquele dia eu dormi direito, os hormônios não estão de ponta cabeça, eu estou bem. A reação vai ser a mesma ou não? Não. Se a causa do meu sofrimento fosse a situação, ela não deveria me fazer sofrer da mesma maneira, independentemente do meu estado físico-mental? Sim. Então, o que isso nos mostra? Que não é a causa, mas é uma condição através da qual aquilo se manifesta. Ok? Um conceito que é importante é que causa normalmente está no passado, não está no presente. O que está no presente é a condição através da qual causas que foram acumuladas no passado se manifestam. Então, se a raiva é eu quero destruir aquilo que me faz sofrer, o que me faz sofrer? A expectativa, o mal-estar que vem do desequilíbrio físico, de não cuidar bem da minha saúde, etc., ou a situação presente? Fazer um outro exemplo. Se eu vou, qualquer situação que seja, digamos o banco, que hoje em dia não acontece muito mais, mas é um exemplo que tem. Tenho que ir no banco. E naquele dia que eu preciso ir no banco, eu sei porque eu tenho que fazer um pagamento, não dá para fazer aquele pagamento online, tem que ir fisicamente lá. E naquele dia, porém, eu sei que tem uma pessoa, que é um amigo, que está passando algum dia aqui na cidade, que depois faz muitos anos que eu não vejo ele, e eu gostaria muito de ver essa pessoa. Então eu me organizo e eu falo, olha, eu vou lá no banco, uma coisa super rápida que eu tenho que fazer, em meia hora eu termino isso, depois eu vou lá almoçar junto com essa pessoa, porque o único momento que tem é para o almoço. Eu marco o almoço, organizo o dia para ir lá, fazer o que eu tenho que fazer no banco, etc, etc, rapidamente. Só que eu chego no banco, com uma certa pressa, porque eu já estou pensando no almoço, e quando eu chego no banco, acontece que aquele dia o sistema não está funcionando muito bem. Acontece que das 4 pessoas que trabalham no caixa, uma ficou doente, a outra teve um acidente de carro, não conseguiu chegar. E das 2 que estavam lá, uma estava aprendendo ainda. Então, as coisas iam um pouco mais lentas.
Fora isso, na minha frente, uma das pessoas que estava na fila, na minha frente, estava apaixonada pela pessoa que trabalhava no caixa. Então, todo dia encontrava desculpa para ir no banco para paquerar a pessoa do caixa. E tenta de uma coisa, outra, vai conversando. Tinha outra pessoa que estava lá, na verdade, porque se sente só. Então, é o momento para conversar, porque a pessoa do caixa é simpática. Tinha outra que, na verdade, era meio surda e não entendia nada. E estava lá. Fato está que aquilo que eu imaginava que ia demorar meia hora, demora 1h30, 2 horas, se for bem. Fato está que eu consigo chegar para a sobremesa. E olhe lá. Enquanto eu estou na fila do banco, esperando, pode acontecer que eu acabe ficando nervoso. Ou que a gente acabe ficando com... Você fala, olha, esse não é lugar para paquerar. Aqui o porquê que o sistema não funciona, ou isso, aquilo, a gente pode acontecer disso, não? Mas se a gente for observar, o que é que gera a nossa frustração? Os eventos ou a nossa expectativa que devia ser meia hora? Porque se eu me preparasse para ir para o banco imaginando que ia demorar 3 horas, em 1h30 está tudo pronto. Que bom. Então, qual é a causa daquele meu mal-estar naquele momento? Os eventos em si ou a minha expectativa? É a minha expectativa. Então, se eu vou gerar aversão daquilo que me faz sofrer, sobre o que eu devo direcionar a minha aversão? Sobre as pessoas que estão na minha frente, aquilo, outro, ou sobre o fato que eu gerei uma expectativa que me faz sofrer? Sobre a minha expectativa. Mas no momento da raiva, esse raciocínio, ele funciona? Não muito. A gente pode tentar. Mas a realidade é que no momento da raiva, a situação que a gente está, a pessoa e o objeto, etc., ele surge a nós como se fosse a causa do sofrimento. Ele tem a aparência. Qual é a aparência ilusória daquele momento? Que a condição é a causa. Não é um processo conceitual que a gente para e olha, então aquela pessoa está demorando, por isso ela vai me fazer estar mal, porque eu vou ter que esperar muito. É uma coisa que vem muito mais rápida e espontânea. É algo que a gente chama que surge dessa maneira, e a gente acredita. A gente segue. Se a gente conseguisse parar um pouco para pensar e falar, não, mas é isso que está me fazendo sofrer mesmo? Ou se é a minha expectativa? Aí a gente até conseguiria redirecionar, mas na hora que surge a raiva, não tem muito espaço para isso. Com a inveja, com os ciúmes, com o medo, com a arrogância. São todos sentimentos que estão baseados fortemente em uma aparência ilusória. Algo que surge a nós diferente ou incoerente com o que na verdade é. E a gente acredita e a gente segue. Mas como que a gente faz para mudar uma aparência que não é conceitual? Primeira coisa é o fato da gente começar a ter consciência que nós vivemos em uma realidade ilusória. Eu não estou dizendo que nós vivemos numa realidade ilusória do ponto de vista que a realidade não existe. E eu não estou nem entrando ainda no ponto de vista que é a correta visão da realidade, a vacuidade. Não estamos entrando nisso. Mas simplesmente do fato que aquilo que eu vejo não é necessariamente como as coisas são. Não é porque eu vejo como causa de felicidade que vai ser causa de felicidade, não é porque eu vejo como causa de sofrimento que vai ser causa de sofrimento, não é porque eu tenho um ponto de vista sobre uma coisa que necessariamente seja assim. Só que existe algum lugar dentro de nós onde a gente tem um apego extremamente grande pela nossa própria aparência. Não a nossa aparência, mas a percepção que a gente tem do mundo.
E não é nem a nossa visão de mundo conceitual. É como as coisas surgem a nós. Não sei se é claro esse conceito. Porque uma coisa é dizer, não, eu acho isso, você acha aquilo. É mais fácil de aceitar que o outro acha algo diferente. Mas aceitar que aquilo que para nós é daquela maneira, não porque eu acho, mas porque é. E o outro diz que não é. Aí já é mais difícil. Porque quando a gente tem a percepção de algo, e que não é uma percepção baseada num conceito, num processo conceitual, intelectual, de dizer o que eu acho, mas é a nossa percepção direta sobre algo, que a gente sente na pele. Dizer que aquilo não é certo, que aquilo é ilusório, não é fácil. E dá um certo medo até. Porque se a minha percepção natural e espontânea eu não posso confiar nela, aí eu posso confiar no quê? Se aquilo que para mim surge não porque é uma interpretação, mas é como aquela coisa surge para mim, é como eu tenho minha percepção natural. Se eu não posso confiar nisso, como eu faço para confiar no mundo? E naquilo que eu vejo, naquilo que eu percebo? Então isso nos dá um medo. E de uma certa forma, a gente acaba tendo um apego tão forte pela nossa própria percepção. Então, o que acontece quando eu tenho uma percepção, quando algo surge a mim de uma certa maneira e surge a você de outra? Pode acontecer as duas pessoas entrarem em conflito? E não é apenas um ponto de vista, eu penso assim, você pensa assado. Não. É assim, é assado. Cada um vê de um jeito diferente. E é como a gente acha que a coisa é. Porque, repito de novo, tem dois níveis. Um nível é o que eu acho. E o que eu acho já é difícil de aceitar que o outro acha diferente. Mas também vivemos num país livre. Cada um pensa o que quer. Liberdade de pensamento. Eu acho que é assim, você acha que é assado, tá bom, eu penso do meu jeito, você pensa do seu. Mas isso estamos falando de conceitual. Pensamento, ideias, o que eu acho. A dificuldade é quando a gente está diante de algo que para mim não é o que eu acho, é o que é. E para outra pessoa não é o que ela acha, é o que é para ela. Só que como ela vê aquilo e como eu vejo aquilo, é diferente. Aí disso que nasce? Conflito. Mas uma das razões por esse conflito é porque a gente aceitar que a nossa percepção da realidade ela é ilusória, que ela não é necessariamente correta. Aceitar que não aquilo que eu acho, mas aquilo que eu vejo é um reflexo de mim mesmo. Eu não sou capaz de perceber absolutamente nada, independentemente de mim mesmo. Tem um ponto que isso pode acabar criando um certo medo. E se diz efetivamente que quando uma pessoa, de uma forma verdadeira, profunda, começa a questionar a própria percepção da realidade, que é uma coisa boa de ser feita, gera medo. Não é uma coisa, ai que bonita a vacuidade, que bonito, não, porque a filosofia... Não, tem uma hora que aquilo... Mas como é? Porque a gente já está questionando a nossa própria base de percepção, né? Mas o fato está que, se a gente for observar, quantas vezes a gente tem percepções, né, com aparências que na verdade não correspondem com a simples lógica.
E se a gente for olhar por detrás, como eu disse antes, dos nossos sentimentos, seja isso a raiva, o apego, os ciúmes, etc., por detrás sempre existe uma aparência ilusória, uma incoerência. Então, sei lá, uma das mais básicas é a aparência que, se eu fizer o que eu quero, quando eu quero, como eu quero, você vai estar mais feliz. Verdade, é? Não. A gente tem essa aparência que é baseada no nosso egoísmo, que quanto mais eu faço o que eu quero, melhor eu vou estar. Desde quando a gente sabe de verdade o que nos faz bem? Eu, pelo menos, falo por mim. Hein? A gente mal sabe, nem comer direito a gente sabe. Ou a gente sabe comer aquilo que nos faz bem? A gente normalmente tem mais atração por aquilo que nos faz bem, ou a gente também tem atração por aquilo que não nos faz bem? A gente tem um monte de atração por aquilo que não nos faz bem. Então, isso tem toda uma teoria por detrás, mas agora eu não vou entrar nela. Mas que a base dessa teoria é, quanto mais a gente está desequilibrado, mais a gente tem atração por aquilo que vai aumentar o desequilíbrio. Então, o fato da gente ter atração por aquilo que não nos faz bem fisicamente, no nível social, em qualquer meio que seja, é um simples sinal que, na verdade, a gente tem um estado que não está bem equilibrado. Né? Então, eu pessoalmente não confio tanto assim naquilo que eu quero, naquilo que eu gosto, porque nem sempre é a coisa certa. É importante, de vez em quando, parar, observar um pouco, antes de colocar a energia de verdade numa direção. Né? Mas o ponto que eu quero trazer é o fato da gente observar que o nosso maior problema não é conceitual, mas é num nível de percepção. E a gente tem uma percepção da realidade que não corresponde com o que a realidade é. As coisas surgem para nós de outra maneira. Repito, não estou falando ainda de correta visão da realidade, vacuidade. Estamos falando de coisas num nível ainda mais simples. Aquilo que é impermanente aparece como se fosse permanente. Aquilo que não é causa de felicidade aparece a nós como se fosse. Quantas vezes que a gente projeta a nossa felicidade em algo que não pode sustentá-la? E coisas que a gente conceitualmente sabe. Eu já perguntei para pessoas em tudo quanto é tipo de contexto. Para crianças de várias idades. Né? Tem um provérbio, quanto mais eu tenho, mais eu quero. E a gente sabe que não importa quanto eu tiver, nunca vai ser o bastante? Sabe. Eu acho que não tem ninguém que tenha o conceito que diz, eu tendo tudo aquilo, eu vou ser feliz, porque assim, com total sinceridade. Ah, mas na hora que tem um novo modelo, sei lá do que, ou tem aquele objeto que a gente quer muito. A gente tem aquela... Ele surge a nós como se obtendo ele eu vou ser feliz? A gente acredita? Ou que seja apego por uma pessoa, por uma situação, por um lugar. Quando a gente está diante do objeto de desejo, como que o objeto de desejo surge a nós? Como se fosse uma causa de felicidade intrínseca? Ou como sendo simplesmente mais um momento de ilusão? Prazeroso, porém de ilusão. Então, por detrás de cada uma dessas coisas sempre existe essa aparência ilusória. E no momento no qual a gente começa a refletir e olhar, cada vez que tem um conflito, uma sensação de sofrimento, um mal-estar, principalmente no nível mental. No nível físico é muito mais difícil de observar isso, mas no nível mental, emocional. E ver qual é a aparência ilusória à qual eu me apeguei. Que está por detrás disso. E se a gente começa gradualmente a ter esta certeza da incerteza, que é maravilhosa. Quando eu começo a ter a certeza que
na verdade, o mundo que eu vivo, ele é incerto, no sentido que a minha percepção, eu não posso confiar nela 100%. É como surge para mim, mas não é necessariamente assim. Então, no final, a gente pode perguntar, mas como que eu escolho? O que eu faço? O que eu acredito é, a gente deve, no final das contas, se relacionar da forma como que a gente acha que seja mais saudável. A que faz mais, não só sentido, mas a que seja mais saudável para nós e para os outros. Isso é uma das coisas mais importantes. Porque quantas visões diferentes podem ter sobre a mesma situação? Quantas formas de se relacionar diferentes existem sobre a mesma situação? Várias. Inúmeras. Mas no final a gente tem que escolher uma. Lembrando que a primeira que surge para nós não é necessariamente certa. E que existem outras alternativas também. E lembrando que nós não temos normalmente a consciência de poder ver causas, condições, resultado. A gente olha para a condição do momento presente e acredita que aquilo seja a causa. E na maioria das vezes, desculpe se eu coloco com essas palavras, a maioria de nós, e eu antes de tudo, nós não temos um conhecimento claro de nós mesmos. Nós não nos conhecemos muito bem. No sentido que quando a gente está sentindo uma sensação interna de mal-estar, a gente não faz a mínima ideia de onde vem. De verdade. Mesmo o nosso corpo, quantos de nós conhecemos o nosso corpo bem? Bem no sentido de ter uma sensação e poder dizer, ah não, porque eu não descansei bastante, eu tomei friagem, esse é o rim, ou o fígado, ou isso ou aquilo. Se a gente tivesse isso, a gente não precisaria mais ir no médico, né? A gente tem pouco conhecimento do nosso próprio corpo, de poder sentir o corpo. Porque o corpo nos fala, tem todos os... É mais do que a gente imagina num cockpit de um avião. Tem um monte de botões e tem vários... Como se diz em português agora? Não, luzes que acendem, né? Como se diz... alertas, mensagens que a gente pode ter de tudo quanto é tipo. O nosso corpo tem uma quantidade de sensores e de sinais que nos dá constantemente para explicar o que está acontecendo. Só que a gente não sabe ler. A gente não sabe o que está acontecendo de verdade. A mesma coisa acontece na nossa relação com o mundo interior, as nossas emoções, etc. A gente tem coisas acontecendo, a gente tem sensações, a gente não sabe exatamente de onde vem aquilo. Só que a gente quer evitar certas situações e sensações. Então o que a gente faz? A gente evita a condição através da qual ela se manifesta. É como se eu tenho um machucado no meu braço e alguém vem e encosta em cima do machucado. Dói. Mas qual é a causa da minha dor? A pessoa encostar na minha mão ou eu ter um machucado? A causa da dor é o machucado. Porque se a pessoa encostasse e não tivesse machucado, não teria a mesma dor. E o que acontece é que, na hora da dor, o que a gente quer é que pare a dor. Então a gente quer colocar a mão da pessoa para fora. A gente não está pensando que tem um machucado. A gente nem sabe que o machucado está lá. Então, cada vez que alguém vem e encosta, a gente acha que a culpa é da mão que está encostando e não do machucado que está lá. Então, muitas coisas que acontecem, situações que a gente vive mal, etc., é por quê? Insatisfações que estão lá no fundo, profundos traumas que a gente viveu, que a gente aqui ainda não conseguiu elaborar, que estão lá dentro, rancores, tristezas, medos e várias outras coisas que estão lá dentro. E que aquela situação é que nem alguém que faz um carinho na nossa mão, só que a mão está com machucado. Se não tivesse machucado, a gente não estaria sentindo aquilo. Então,
É importante, por um lado, a gente ter essa consciência que, na verdade, a gente não se conhece tão bem assim. Muito obrigado. Então, a certeza da incerteza, pelo menos para mim, gera um certo nível de relaxamento. Porque quando a gente acredita na certeza de que eu sei como as coisas são, aí depois é tão mais difícil quando a gente vê que elas não são como a gente achava que elas eram. Quando a gente tem a certeza da incerteza, a gente faz o nosso melhor dentro da incerteza. Porque a gente não tem o controle de como as coisas devem ser. Isso nos leva, na verdade, para um outro conceito que eu queria trazer hoje. O primeiro é o conceito da aparência ilusória, que é muito importante para mim. O segundo é um conceito que... Como eu posso? Ok, vamos partir diretamente da metáfora, que nos ajuda a entender. Eu tive essa primeira percepção com essa metáfora uma vez na praia. Estava sentado na praia, veio a onda, e tem aquela situação que a onda está chegando, e devagarzinho ela vai chegando mais perto, cada onda que vem. Só que a gente está lá sentado, né, com um paninho, alguma coisa. A última coisa que a gente naquele momento é levantar, porque a água vai chegar, também não quer molhar. Aí fica olhando, então eu estava olhando até onde a onda chegava. Ia, chegava perto, mas não tocava. E aí nisso me veio um pensamento simples, na verdade. Que foi, por quê? A onda, quando chega, ela chega até aquela posição e não 1 centímetro a mais ou 1 centímetro a menos. A posição até qual a onda chega na praia é aleatória ou é um resultado de inúmeras causas e condições? Ou é aleatório? Uma onda de um jeito, outra de outro, é meio assim. Ou a posição daquela onda depende da pressão atmosférica, depende da temperatura, depende de como é feito o fundo do mar, depende do barco que passou lá no fundo, das crianças que estão brincando no mar e assim por diante, depende de tudo isso junto, do vento, etc. Ou é aleatório? Não é aleatório, certo? Outro exemplo. Uma folha que cai de uma árvore. Okay? A gente vê a folha cai da árvore e cai num certo lugar. A posição na qual aquela folha cai. Exatamente, por que não 1 centímetro para um lado ou 2 centímetros para o outro? A posição da folha, ela é aleatória ou é perfeita? Perfeita não no sentido que não poderia ser melhor. Perfeita no sentido que não poderia ser diferente. A posição na qual a onda chega é aleatória ou é perfeita? Por que que é perfeita? Se molhou tudo. É perfeita por quê? Porque não poderia ser diferente. Diante de tudo aquilo que ocorreu. Se uma das condições fosse diferente, seria diferente o resultado? Sim. Mas o passado é aquilo. Ok? Agora, a posição na qual a folha cai é aleatória ou perfeita? Perfeita. A onda onde ela chega é perfeita também, não é aleatória. E a pessoa que está na nossa frente, é aleatória ou é perfeita? É aleatório essa daí. Né? Nós mesmos, com todos os nossos problemas, com todos os nossos assim chamados venenos mentais e com tudo, somos aleatórios ou perfeitos? Ok.
O que a gente entende por perfeito aqui? Perfeito, não no sentido que não tenha seus problemas e seus conflitos e que não poderia ser de uma forma melhor que não. Não isso. Estou falando, na vida de cada um de nós, ela não é aleatória. O momento presente não é aleatório. É o resultado de inúmeras causas e condições que se colocaram lá juntas que traz o momento presente para ser o que ele é. E ele poderia ser diferente diante de tudo que ocorreu? Não, pois então é perfeito. Com isso eu não quero dizer que não possa ser melhor e que eu quero que continue sendo como é. Isso é um conceito que não sei o quanto seja fácil ou não de aceitar, mas é extremamente importante. Porque do momento no qual eu entendo que aquela folha cai numa posição perfeita, a folha é perfeita. A pessoa que está na minha frente é perfeita. Ou seja, é inútil que eu fique brigando contra ela pelo que ela é. Porém, nessa sua perfeição, assim por dizer, que é uma palavra um pouco... Então, pode ser interpretada mal, mas diante dessa sua perfeição, o que cria a perfeição? O fato que as causas e condições interagem entre elas e inevitavelmente vão gerar aquele resultado. Eu, do momento no qual eu vou interagir com qualquer coisa, com qualquer pessoa, comigo mesmo, eu faço parte dessa perfeição. E é aí que entra a nossa liberdade. É ali que entra a nossa capacidade de ter consciência, de poder escolher e agir. Porque eu não posso fazer nada sobre o que já é. O que é, é. É inútil dizer não deveria ter sido. Porque o que acontece é que, se algo é dessa maneira, é porque as causas e condições se criaram e são inúmeras. E é muito difícil a gente dizer isso não deveria ser assim e aquilo não deveria ser assado. Seria ótimo se a gente pudesse dizer como a gente acha que as coisas deveriam ser e elas mudassem. Mas quanto a gente sofre pela nossa incapacidade de aceitar o momento presente, de consequência de aceitar o passado? Bastante, não? Quantos conflitos não ocorrem no presente pela incapacidade de aceitar o passado? Ou de aceitar o presente? Quantas vezes a gente perde a nossa própria liberdade de ação pela incapacidade de aceitar o presente e o passado? Porque a gente se vitimiza. A gente acaba colocando que o presente não é como deveria ser e eu não tenho nada a ver com isso. E a gente se coloca como uma vítima do mundo. A gente, o país, a situação do que for, tá? Pessoal, familiar, social, no nível que for. Político, seja no nível que for. A gente tem a tendência de dizer, é assim, eu não gosto que seja assim, isso não deveria ser assim, que ruim que está assim. E, ao mesmo tempo, a gente acaba sendo meio que uma vítima da realidade. Qual que é um dos maiores problemas de se vitimizar? Que do momento no qual a gente se vitimiza, a gente tira a nossa liberdade de ação. A gente totalmente tira o nosso poder. A gente acaba se desempoderando de uma forma absurda do momento no qual a gente se vitimiza. Então, quando a gente fala que o presente ele é perfeito, eu sei que é uma palavra um pouco forte de ser usada, mas a gente precisa de uma palavra forte. Perfeito. Se algo é perfeito, não tem por que ficar brigando contra. Porém, eu tenho poder de mudança.
Eu tenho a capacidade de interagir no momento presente para que seja diferente no futuro. Eu tenho essa capacidade. Então, eu não posso mudar o que já foi. Mas eu posso interagir no momento presente para que seja diferente. Absolutamente sim. Na minha vida, nas pessoas com quem eu convivo, na sociedade na qual eu vivo, no país no qual eu vivo, no planeta no qual eu vivo, cada pequena ação que a gente faz, ela interage com o todo. E isso é o que é o verdadeiro poder que a gente tem. E é daqui que vem também a importância de ter consciência, né? Esse é um conceito que, para mim, foi bastante novo até. Quando a gente fala sobre seres sencientes, existe uma diferença entre seres vivos e seres vivos sencientes, né? A diferença principal é que existem seres vivos, sei lá, uma pedra. É viva ou não? Uma pedra tem um nascimento, tem uma vida e tem uma morte. Né? Faço o exemplo da pedra porque é um exemplo que muitas vezes a gente fala, uma pedra viva, como assim? Mas a pedra ela tem uma energia, ela tem um processo de vida dela, ela interage com as outras formas de vida à sua volta. Um exemplo muito mais fácil de entender, uma árvore, tem vida ou não? Tem. Ela tem um nascimento, tem um processo de vida, interage com o mundo à sua volta, tem um momento de morte. Dentro do meu próprio entendimento, uma árvore tem vida, porém não tem consciência. Qual é a diferença? Um ser vivo que não tem consciência, o que acontece? Ele é muito mais simples, muito mais fácil. Porque tem regras de reações. Se acontece isso, reage daquela maneira. Se acontece o outro, reage daquela outra maneira. Por isso que é muito mais fácil se relacionar com uma árvore que com uma pessoa. Por quê? Com uma planta, o que é que acontece com a planta? Você sabe que cada vez que você faz uma certa coisa, ela vai reagir do mesmo jeito. Eu já pensei, imagina se a árvore tivesse consciência. E falou, e você não trouxe água na hora certa. Então ela não vai reagir do mesmo jeito, vai ficar amarela em vez de ficar... Por quê? Porque não gostou e ficou chateada que aquele dia você não fez a cara certa e sei lá o que foi, não veio na hora certa com a água, que foi já expectativa, não bateu e bateu com o trauma da outra vez, o que aconteceu. É muito mais fácil lidar com as plantas, não? Porque você faz isso, se a gente conhece as regras de interação, fazendo isso, dar aqui, aí é simples, muito mais simples. Já com seres com consciência, o que acontece? O que você achou? E qual que você pensou? E qual foi o pensamento que veio naquele momento, baseado na experiência do passado e a expectativa? Como que eu lá vou saber que expectativa você tinha? Que nunca aconteceu de vocês se fazer a mesma coisa, pensar pelo menos que está fazendo a mesma coisa diante de uma outra pessoa e ter uma reação diferente? Mas é a própria consciência que nos dá o poder de agir com liberdade e de fazer mudanças grandes. Mas lembrando-se que o presente, o passado, antes de tudo é perfeito. E inútil lutar contra. E quando a gente consegue, por um momento, olhar para a gente mesmo e dizer, eu sou perfeito. Se a gente consegue fazer isso, uma das coisas que isso vai curar é o sentimento de culpa. Eu não deveria ser assim. Eu não sou bom o bastante. Eu não sou isso. Eu não sou aquilo, etc, etc. Eu sou o resultado de todas as causas e condições que tiveram até hoje. E aqui estou. O que eu quero me tornar, agora sim, vamos ver, tem que colocar esforço. A pessoa que está à minha frente, ela é perfeita, tanto uma quanto a outra. Eu posso ainda escolher se eu quero me interagir com ela ou não, mas ela é perfeita.
Repito, não no sentido que não tenha seus defeitos, que não tenha seus conflitos, que não tenha seus problemas, mas no sentido que diante das causas e condições não poderia ser diferente. É claro esse conceito? E é um conceito muito poderoso. Se a gente conseguir gradualmente aplicar ele no nosso dia a dia, a gente vai ver que, na verdade, tem um poder muito, muito grande. De poder, fazer com que a gente consiga viver a vida com um pouco mais de calma. Aquilo que eu, por muito tempo, chamei de aceitação, que é a gente se relacionar com a solução e não com o problema. E quando falta aceitação, na verdade, onde pega? O fato que a realidade que está à nossa volta, ela não corresponde com a expectativa que a gente criou, com a imagem idealizada que a gente tinha. Mas quem de nós tem a capacidade de prever o futuro? E de prever todas as variáveis da nossa vida ou da vida de qualquer outra pessoa? Para mim já aconteceram tantas coisas que eram diferentes do que eu poderia imaginar, mesmo usando a melhor capacidade de imaginação e toda a criatividade do mundo, aconteceram coisas que eu nunca teria conseguido imaginar. Boas e ruins. Tanto para mim quanto para outras pessoas. Então, essa humildade diante da realidade, na qual a gente diz, eu vou me relacionar da melhor maneira que eu posso diante daquilo que vier, mas eu não tenho nenhum controle sobre o que vai ser ou o que vai deixar de ser. E por um outro lado, o que acontece também é que a gente também não tem consciência de, fazendo isso agora, para onde vai levar depois. A gente não sabe de verdade. Quantas vezes que algo que parecia uma coisa ruim depois trouxe bons resultados? Algo que parecia uma coisa ótima depois trouxe resultados ruins? E na interação tão complexa da vida, raramente é preto no branco, assim, com uma clareza. Sempre tem uma área cinza de uma coisa que interage, que faz bem para uma coisa, faz mal para outra, e no todo a gente não sabe. Né? Se diz que na vida é como de fazer aquele jogo de desenho de unir os pontos. Como chama em português? Unir os pontos. Que vai se unindo os pontos, mas a gente só sabe qual que é o desenho quando chega no final. Imagina se a gente estivesse unindo os pontos, só que a gente está caminhando de um ponto para o outro. A gente não consegue ter a visão do todo. A gente só vai entender o todo quando a gente conseguir olhar de longe. Ou seja, quando o presente se torna passado. Muitas vezes passado remoto. Então, também ter essa ideia que a gente tem que ter o controle sobre o que está acontecendo, tem que ter o entendimento sobre tudo, não funciona. E é por isso que, para mim, pessoalmente, a certeza da incerteza, ela me dá uma certa confiança. Porque no momento no qual a gente tem a consciência que ter uma verdadeira certeza é uma ilusão, porque a gente não tem como conhecer todas as variáveis. Né? Por exemplo, para mim, uma das melhores formas, para mim, não quer dizer que funcione para todos, mas para superar um medo, quando tem uma coisa, mas será que isso pode acontecer? É quando do medo a gente vira uma certeza. A dúvida vira uma certeza. Sim, vai acontecer. Quando, como, eu não sei. Mas quando a gente olha para algo e fala, é assim? É. Ok, então tenho que me preparar para aquilo, eu vou me lidar com aquilo. Quando a gente fica na dúvida, muitas vezes é muito mais difícil de lidar diante da dúvida que com uma certeza. Mas eu não sei o que vai acontecer. Eu também não. Então, o medo da incerteza. Aí se as coisas não forem bem, não vão ir bem. No sentido de 100% como a gente quer. Algumas coisas vão ir melhor do que você imagina e outras coisas vão ir pior.
Quem tem o controle do presente e do futuro? Ninguém. Quem sabe de verdade como cada coisa vai ser? Ninguém. Então, na dúvida, mas se isso for assim, como que vai ser uma coisa? A gente não sabe. Então, quando a gente encontra a certeza da incerteza, a gente deixa de tentar viver uma realidade incerta como se fosse certa, a gente relaxa. É claro isso? Que na certeza da incerteza se encontra o relaxamento? Certo? Claro ou não claro? Horrível. É horrível do momento no qual a gente tem uma expectativa e uma vontade de ter o controle da vida. Porque no momento no qual a gente... Então, o medo, ele nasce exatamente, do meu ponto de vista, do fato da gente, de uma certa forma, querer imaginar ter um controle de como as coisas vão ser. Porque o fato é, a gente não sabe. Efetivamente não. Se a gente quer viver num mundo de Hello Kitty, no qual a gente diz, olha, tá tudo lindo, vai ser tudo lindo, eu posso falar para vocês que vai estar tudo maravilhoso. A gente vai lá e fala, olha, vai dar tudo certo, vai estar tudo bem. Claro, pensar positivo faz bem. Porém, se a gente coloca os pés no chão, a gente tem a certeza de como as coisas vão ser? Não. Mas a gente tem a certeza da incerteza? Tem. Mas a gente tem outra certeza, que é que existe uma coerência nas ações e nos resultados. E se eu tiver um estado interior de equilíbrio, de satisfação, de sabedoria, eu vou saber lidar com as situações. Uma outra certeza que eu tenho é, se eu tiver mal, não importa o que aconteça, eu vou estar mal. Simples. Por quê? A realidade física e das condições da nossa volta ambiental são importantes para nós, não? A gente é influenciado pelo meio ambiente, pelas pessoas, pelo estado de saúde, a gente é influenciado por isso. Sem dúvida alguma. Mas quanto que a gente é influenciado pela nossa mente? Então, uma coisa para mim é muito clara. Um corpo doente, numa situação difícil, com uma mente saudável, é difícil, mas dá certo. Um corpo saudável, com uma situação boa, com uma mente doente, dá errado. Gera sofrimento. Então, uma coisa eu tenho uma certeza, que não importa onde eu estiver, com quem eu estiver, em qual situação eu me encontrar, pois eu não tenho segurança sobre como as coisas vão ser, onde eu encontro a minha segurança? Que se eu tiver mais paciência, estabilidade, respeito, amor, confiança, eu vou estar melhor. Quanto mais eu tiver raiva, inveja, ciúmes, arrogância, egoísmo, etc., vai ser pior. Isso para mim é uma certeza. E é onde dá uma certa segurança, porque a gente fala, ok, eu tenho que me preparar para o que for que vir na minha vida. Não importa, porque tem coisas que vão ser maravilhosas, como eu espero, e tem coisas que vão ser maravilhosas do jeito que eu não espero, e tem coisas que vão não ser como eu espero e vão ser difíceis. A gente nunca sabe. Porém, existem recursos que a gente tem que, se a gente souber treinar esses recursos, preparar, desenvolver cada vez mais esses recursos, dando prioridade a eles, eles vão nos ajudar a lidar com qualquer situação que vier. Isso nos dá a segurança do futuro, e isso nos tira o medo. A nossa segurança e o nosso estado interior de segurança não nasce de ter a certeza que as coisas vão ser como a gente acha, porque isso é uma pura ilusão. Mas nasce da segurança interna de dizer, não importa o que aconteça, eu tenho os recursos para lidar. Não importa o que for, eu vou ter os meios para lidar com o que for. Isso nos dá uma segurança muito maior. E é por isso que nenhum de nós já nasce com todos os recursos prontos. Porém,
a gente tem a capacidade de desenvolvê-los, de treiná-los, de colocar energia neles. Então, o que eu quero trazer é: nenhum de nós tem poder sobre como as coisas vão ser. Nenhum de nós tem poder sobre a outra pessoa. O que o outro deve ser, o que o outro não deve ser, o que o outro deve pensar, o que o outro deve deixar de pensar. Mesmo que muitas vezes a gente possa tentar isso. Ou não? Várias vezes a gente tenta fazer com que o outro seja como a gente acha que ele deve ser. Mas você não deveria estar sentindo isso. Eu sou perfeito, não sei você. Você quer que eu não sinta isso? Então vai me ajudar, vamos lá. De que forma que você pode interagir comigo para que eu deixe de sentir isso? Por que não? Mas o ponto é que a gente tendo essa aceitação e ao mesmo tempo a gente entendendo que não importa o que acontecer, existem coisas que vão nos ajudar. A gente tem que colocar nossa energia para treinar esses aspectos internos. E lembrar que são recursos extremamente preciosos e que valem mais do que qualquer outra coisa. Porque também tem outra coisa. A vida vai passando, as situações vão passando, as oportunidades vão passando. E quando a gente viu, está diante da própria morte. Muito antes do que a gente imagina. Esses últimos meses, quando eu estive aqui a última vez no Brasil, tinha sido pouquíssimo depois que Lama Lawan tinha falecido, não era isso? Poucos dias depois, eu acho. Um mês depois. E de lá para cá foram 7 pessoas conhecidas bem de perto que faleceram nesses meses. E 2 delas eu estava praticamente presente. Mas pessoas, a última, que era uma pessoa da Sangha, super conectada, uma pessoa maravilhosa, que era Cláudia Sobrevilla, praticamente ninguém que estava perto dela esperava. Uma coisa é quando a pessoa está doente, vai lá, tem um certo processo de preparação, né? No caso dela, teve um AVC no sono. Ninguém esperava, uma pessoa maravilhosa em vários sentidos. Mas o fato que eu quero trazer é que, na verdade, a gente não sabe. A gente não sabe se as oportunidades que a gente tem hoje vão se repetir amanhã. A verdade é que não. As de amanhã vão ser as de amanhã, não vão ser as de hoje. Mas aquilo que parece óbvio, a gente não sabe se a gente vai continuar tendo amanhã. As pessoas que estão à nossa volta, a gente não sabe quando a gente vai reencontrá-las e se vai reencontrá-las, de que maneira. A gente não tem certeza disso. Onde a gente encontra a nossa certeza, nossa estabilidade? Vivendo da melhor maneira possível o momento presente. Cultivando as qualidades que nos permitem lidar com as situações de uma forma saudável, independentemente de quais sejam elas. Só que para isso a gente tem que dar prioridade. A prioridade não é que as coisas sejam como eu acho que elas têm que ser, a prioridade é me relacionar com respeito e paciência. Com carinho, com amor. E se a gente devagarzinho for fazendo isso, a gente vai vendo devagarzinho uma mudança. Então, recapitulando rapidamente, os 2 pontos principais de hoje são: que nós vivemos numa realidade ilusória. A realidade ilusória quer dizer que a gente tem uma percepção da realidade não conceitual que não corresponde com a realidade. Constantemente. E não quer dizer que somos loucos, não quer dizer que o mundo não existe, né? Mas quer dizer simplesmente que cada situação, cada pessoa
tem uma aparência que a gente acredita que não corresponde efetivamente com a sua realidade. Em outras palavras, a gente não tem uma percepção clara e completa das pessoas, das situações, dos locais, das coisas. A gente vê uma parte. E aquela parte que a gente vê, a gente acha que é o todo. Então é importante lembrar disso. E quando a gente consegue desenvolver uma certa humildade e ter consciência que nós vivemos dentro de uma ilusão, né? Isso me fez lembrar agora, eu li algum tempo atrás, não li, eu escutei um vídeo de um mestre indiano contemporâneo. E ele contava da vida dele e teve um momento no qual ele contou da infância e teve 2 episódios que estão conectados, que me fizeram refletir bastante, que estão conectados com o que a gente acabou de falar. Ele disse que quando ele estava na escola, ele era pequeno, tinha uns 6, 8 anos, alguma coisa assim. Um dia ele foi ver o professor e quando ele começou a escutar o professor falando, ele entendeu, não tão conceitualmente, mas ele percebeu que as palavras que o professor dizia eram só sons e ele era quem dava o significado para aquilo. Então ele entendeu, na verdade, que quando o professor falava, ele só via um movimento acontecendo e era ele que criava o que estava sendo dito. Então ele estava tentando entender o que era aquilo. E ele passava horas observando, sem dizer nada. E o professor falava, ele não respondia, porque ele dizia que ele não tinha entendido de verdade o que era aquilo, porque não era. Né? E um dia parece que o professor foi para ele, ficou muito bravo, porque ele falava, ele não respondia. E tem uma hora que o professor deu uma bronca forte, gritou com ele e falou, olha, eu não sei, ou você é um santo ou você é o diabo. E provavelmente você é o segundo. Né? E deu uma bronca nele assim. E ele falou que diante daquela bronca, ele saiu daquele momento que ele estava tentando entender aquelas palavras e ele passou por uma nova pergunta, que era, quem sou eu? Porque até então ele observava tudo e ficava passando horas tentando entender o que eram as coisas. Aí ele começou a pensar, quem sou eu? Diante da pergunta, eu não sei se você é um diabo ou Deus, aí ele, quem sou eu? E diz que ele, daquele momento, quando ele começou a se questionar isso, ele entrou nesse processo interior de pergunta, de busca, quase como numa meditação, e quando ele saiu daquele estado, que para ele pareceu 20 minutos, tinham passado 13 dias. Ele estava no sul da Índia, tinham centenas de pessoas em volta, já tinha virado santo, tudo, que ele não se mexia, ficou lá naquele estado, em transe, por 13 dias, né? Mas tudo isso para dizer que, quando a gente fala que nós vivemos dentro de uma ilusão, que nós vivemos o mundo através do filtro de nós mesmos, não é só um jogo intelectual. Só que ter uma percepção direta disso é meio chocante. Não é nada óbvio. Quer dizer, perder, pelo menos momentaneamente, a percepção da realidade em si. Mas a realidade é que nós vivemos numa realidade através do filtro de nós mesmos. Nenhum de nós é capaz de perceber e de viver absolutamente nada independentemente de nós mesmos. E na maioria das vezes, a nossa percepção da realidade não é completa, não é pura. Está influenciada pelas nossas atrações, pelas nossas aversões, pelos nossos traumas, pelos nossos desejos, pelo nosso ego, por uma quantidade infinita de coisas. Mas o primeiro passo é entender, eu vivo numa realidade ilusória. As coisas não são necessariamente como elas aparecem a mim. E assim, quando a gente está diante de uma pessoa que tem uma visão diferente, uma experiência diferente, que não é uma visão conceitual, a gente consegue respeitar com mais facilidade que outra pessoa tenha uma experiência diferente do mundo. Porque eu acho que na nossa sociedade aqui a gente também tem vivido bastante o que quer dizer não respeitar e não compreender uma visão diferente.
E aí isso acaba cada vez se tornando mais forte. Poucos dias atrás eu tive uma experiência com uma pessoa muito perto de mim. Isso permitiu também ter muito de mais, como se diz, sinceridade também. A gente colocar e falar, olha, você tem essa visão, eu tenho aquela. Nós temos visões diferentes. Eu não tenho a pretensão de te convencer da minha. Porque a minha visão, nesse caso específico, é resultado das minhas experiências. E a tua visão é resultado das tuas experiências. E eu não posso fazer com que você viva as minhas experiências. Como eu não posso viver as tuas. Então, eu não vou convencer você de nada. Mas antes de tudo, a gente tem que se respeitar um ao outro. E quando a gente começa a ter um pouco mais de humildade, nesse caso específico era 2 pessoas, eu e outra, em relação a uma terceira pessoa. Eu tenho uma experiência, você tem outra. Normal, não? A minha percepção, ela é o resultado da minha experiência ou não? Claro, assim como a tua. Mas é importante a gente entender que a nossa percepção, ela é a nossa percepção. Como as coisas surgem a nós, não é? Porque o verdadeiro nó da questão é que a gente vive como se a nossa percepção fosse a realidade. E não a nossa percepção. E quando a gente começa a entender um pouquinho mais disso, a gente começa a ter a humildade de poder aceitar que é a nossa percepção, a gente começa a perder um pouco o medo e perder o apego a ter razão. O apego à nossa percepção, ter o apego, a gente tem um apego muito forte à aparência que as coisas têm para nós mesmos. E devagarzinho, se a gente vai soltando um pouquinho esse apego, isso vai nos permitindo abrir novas portas, vai nos permitindo poder viver e ver as coisas de uma forma diferente. Isso é super valioso. Okay? Então nós não temos que ter pressa de mudar a nossa visão. A gente tem que ter pressa de começar a ter consciência de viver dentro de uma aparência ilusória. As coisas não são como elas surgem a nós. Isso não quer dizer que as coisas não existam, tá? Esses são os 2 extremos. Quando foi que eu fiz, eu acho que quando eu fiz o ensinamento via online, via Skype, tiveram 2 últimas vezes, eu acho que foi na anterior ainda, onde eu expliquei um diagrama, né? Esses dias, essa visita aqui a gente ainda vai imprimir isso para dar para todo mundo. Mas nesse tem 4 palavras-chave, que é aparência, aí depois tem vacuidade ou vazio, aí embaixo a gente tem verdadeiro e falso. Então, é aparência e mesmo assim é vazio. É vazio e mesmo assim é verdadeiro. É verdadeiro e mesmo assim é falso e mesmo assim é aparência. Se a gente pega isso e a gente olha, na verdade, também tem a visão errônea mostrada nesse mesmo diagrama. É aparência e mesmo assim é verdadeiro. E, na verdade, se a gente fazer a leitura, é aparência e pois então é verdadeiro. Isso é a visão errônea na qual a gente vive, chamada eternalismo. A outra visão errônea qual é? É vacuidade, é vazio, ou seja, não existe como aparece, pois então é falso. Essa é a visão do niilismo. A visão correta é compreender que é verdadeiro, existe, porém é falso, porque não existe assim como aparece. Não é que a pessoa na minha frente não está dizendo aquilo. Não é que não está acontecendo aquela situação. Mas não é a causa do meu sofrimento como eu vejo. Por exemplo. Não é que a flor não exista. A flor existe, porém ela não existe como fenômeno permanente como aparece a mim. Então,
saber juntar esses dois extremos, na verdade, no qual a gente vê que a aparência, as coisas existem, porém elas não são assim como elas surgem a nós. E um passo importante e nada fácil é conseguir começar a observar de que maneira que as coisas surgem a nós. Conseguir ver, reconhecer a própria percepção já é um passo incrível. Não sei se é claro isso. Ok? Então, amanhã a gente vai falar mais sobre isso em relação às 4 nobres verdades. Mas, por exemplo, simplesmente conseguir reconhecer o que surge para mim como causa de sofrimento. O que surge para mim como causa de felicidade. Por que eu uso a palavra surge? Porque são coisas que a gente vive como se elas fossem por si só causa de sofrimento e por si só causa de felicidade. E não porque eu tenho uma minha projeção. A gente vive como se elas fossem de uma forma autônoma, dessa maneira. Quais são? A gente pode fazer uma pequena lista e observar na nossa vida. Se a gente pega uma por uma, a gente começa a olhar, mas de verdade isso vai me fazer feliz mesmo? De verdade isso é a causa do meu sofrimento mesmo ou não é a causa? E a gente começa a olhar e ver o quanto que tem uma aparência ilusória. Mas a maior dificuldade disso tudo é que quando a gente entende que a flor é impermanente, a gente olha para a flor como ela surge para nós, como se fosse permanente, mesmo sabendo que não é. E para aumentar a loucura, como a gente se relaciona com ela? Como se fosse? Mesmo sabendo que não é. A gente ainda assim se relaciona como se fosse permanente. Não. Algum problema a gente tem que ter, né? No sentido que a gente sabe que não é, como mínimo a gente deveria dizer, não, aparece como... Tá bom, tá surgindo como se fosse permanente, mas eu sei que não é. Mas a gente não faz isso. E é por essa razão que a gente precisa se familiarizar a tal ponto com a visão oposta, ou seja, a flor é impermanente, e ter experiências da impermanência da flor e se familiarizar a tal ponto com isso, para que quando a gente veja a flor ela surgir como se fosse permanente, a gente conseguir ter a percepção de dizer, ela não é assim. Mas isso requer tempo, prática, repetição, treinamento. Né? Em tibetano se diz gom, meditar, familiarizar. É por isso que a gente precisa ter experiências inúmeras vezes para que gradualmente a gente consiga mudar esse nosso nível de percepção. Porque a base dos nossos venenos mentais, dos nossos conflitos e todo o resto não está no nível conceitual, mas está no nível de percepção, de aparência. A gente só vai mudar isso quando a gente conseguir se induzir a experiências opostas e não conceitos apenas. Ok? O outro ponto importante é que somos perfeitos. Não só nós, mas os outros também. Assim como cada uma das coisas. No sentido que não poderia ser diferente. Mas pode ser diferente. E nós temos consciência, por isso nós temos o poder de escolha e de ação. E a última coisa que a gente trouxe hoje, que para mim é muito importante também, é encontrar um estado de relaxamento profundo na certeza da incerteza. Okay? E a certeza na incerteza a gente encontra também quando a gente sabe que a gente tem os recursos para lidar, não importa o que acontecer. A gente cuida desses recursos, a gente cultiva eles, e o que vier, a gente vai poder lidar com aquilo. Ok?
Eu fico muito feliz de estar aqui esses dias. Quando eu decidi que estaria vindo para cá foi poucos dias atrás. Quando eu coloquei junto lá, eu olhei a situação e falei, não, é agora ou não sei mais quando esse ano. Então, eu falei, vamos agora. E quando eu fiz a programação desses dias, a minha prioridade de estar aqui, principalmente, é para estar aqui no Gompa. Isso é a razão principal antes de tudo. Por isso que eu coloquei à disposição praticamente todos os dias. Então, por isso que a gente vai fazer um pequeno tour de force, assim, em poucos dias, um monte de coisa, de ensinamentos e de tudo, para estar tentando aproveitar da melhor maneira possível, porque a verdade é que a gente nunca sabe o que vai ter amanhã. Então, por isso, aproveitar da melhor maneira esses dias que a gente ainda vai ter juntos aqui. Ok? E vão ter oportunidade para ver várias outras coisas, falar de várias outras coisas bastante importantes também. Ok? Então, só fazer a dedicação. E organizar agora, terminando, eu gostaria de dar esse presente que eu trouxe do Lama Gangchen, que é uma pequena proteção que vem do Tibete, que ele trouxe do Tibete, que estava lá na sala de meditação da casa do Lama Gangchen. Aí eu falei com ele falou para trazer, então eu trouxe 300, espero que seja bastante. Mas então a gente vai dar hoje uma para cada uma, e nos próximos dias, quem não tiver recebido, a gente faz em modo que possa estar recebendo também. Ok? Fazer a dedicação final. Jetsun lame kutse rapten chin namkar chinle chochur gepadan losan tempe drume sasum ki drove munsel tatu ne gyurch nimo dele tsendele nime kuyan delekshi Concho sumke ngodrup sol, concho sumke trashisho. De sol a sol, à noite ou ao meio-dia, possam as três joias conceder-nos suas bênçãos. Possam as três joias ajudar-nos a alcançar todas as realizações. Possam as três joias espalhar muitos sinais auspiciosos no caminho de nossas vidas. Muito obrigado a todos e nos vemos amanhã.